Desde criança, adorava os quadrinhos. Na escola, trocou os esportes pela literatura. Hoje, é um escritor apaixonado pela literatura clássica. No primeiro bloco do Iluminuras desta semana, eu vou conversar com Gilmar Duarte Rocha. Nascido no interior da Bahia, terminou de se criar na capital. Começou a escrever depois dos 40 anos e lançou 3 livros, mas já tem mais de 10 originais escritos, aguardando uma oportunidade de publicação. Todos são de ficção, novelas, romances policiais, ficção científica e comédia. Você é analista de sistemas, depois dos 40 que você escreveu o primeiro livro. Por que, assim, que você adiou um pouquinho esse sonho de infância ou se descobriu escritor depois? No início, quando eu era criança, eu gostava muito de escrever, né? E depois eu parei, fui estudar na capital, trabalhar, meus pais eram pobres, né? Tinha que ajudá-los. E não tinha tempo para me dedicar mais à literatura, né? Então, aos 40 anos, bateu assim, aquele raio, sei lá, algo lá de cima. Gilmar, volte a escrever, volte a escrever. O primeiro livro foi em 2005, temos ele aqui, né? Um Morto na Minha Cama. É. Suspense, drama, eu diria cômico. Que farsa. Farsa? Farsa, é. Explica um pouquinho o que seria farsa. Farsa, tipo Adriano Suassuna com O Auto da Compadecida, né? É aquela história meio trágica, meio cômica, né? Meio assim, satírica, mais ou menos isso, né? Anos depois veio aqui a segunda edição, bem maior. Bem maior, né? Trocou um pouquinho a história. Trocou a história um pouquinho e está bem mais rica, né? Com o tempo evoluí um pouco na qualidade da técnica da escrita, exatamente. Então eu acho que esse está bem melhor do que o primeiro, né? Faz assim uma sátira política, né? A vida de Brasília, os políticos de Brasília. Ele é bem ambientado então na capital, né? É bem ambientado na capital. Brasília me inspirou exatamente por isso, porque o pessoal aqui é mais assim ligado à cultura. Você conta um pouquinho de Brasília, vamos conhecer então um trechinho do livro? O Planalto Central é realmente uma terra de altos e baixos, de paradoxos, de contradições, de barões e servos, de trabalhadores e marajás, de realistas e utópicos. Talvez essa diversidade toda, produto de uma miscelânea de gente de todos os rincões, usurpe a identidade, diferente de lugares como o Rio Grande, o Ceará, Pernambuco e a Bahia, que possuem características próprias e bem delineadas. Agora, depois de Um Morto na Minha Cama, 3 anos depois, veio aqui o Caminhos Sombrios, Tochas Ardentes. Isso. Conta um pouquinho sobre esse livro. Um livro já bem diferente do primeiro, né? O enfoque já é outro, né? É um livro mais sério, é um livro que me inspirei bastante em Edgar Allan Poe, né? São histórias de mistério, histórias, né? Assim, com finais assim, incríveis, né? E quais são as suas inspirações aí? Você gosta dos autores clássicos? Quem mais te marcou? No início eu gostava bastante dos autores de aventura, né? Do tipo Mark Twain, Jules Verne, né? Aqueles autores de aventura. Hoje, talvez mais amadurecido, né? Eu estou partindo para autores diferentes, tipo Steinbeck, né? E outros escritores mais, vamos dizer assim, evoluídos, né? Uhum. Agora, escritores brasileiros, Guimarães Rosa é um dos destaques, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, principalmente, né? Acho o melhor de todos, né? Por quê? Porque ele é seco, ele é o sertão em si, né? Ele traduz o sertão, álbum do sertão, né? Você chega a se identificar com a realidade que ele conta também nos livros. Eu acho que ele foi mais fiel do que Jorge Amado, assim, em contar a terra, né? O povo, a vida, né? A seca. Né? E você retrata em algum dos livros essa realidade também? Retrato. Tem um conto em Caminhos Sombrios, né? Que tem muito de Graciliano Ramos, tem muito mesmo. Acho que eu peguei Poe e misturei com Graciliano, fiz uma mistura assim. E o retrato de Pierre Alcoforado, de onde surgiu a ideia?
Pois bem, eu estava um dia na escola de inglês, no intervalo, e tinha uns livros assim, em inglês lá, né? E coincidentemente tinha um de Edgar Allan Poe, para variar. Grande influência, Grande né? influência. E tinha um conto em inglês, né, chamado The Cask of the Amontillado, o vinho, o barril de amontilado, é um tipo de vinho, né? Aí eu achei o final da história assim, super interessante. Aí eu falei, vou fazer um em português baseado nesse livro. E é tanto que ele é fininho por isso, porque ele é baseado no conto, né? Eu não poderia me expandir muito, né, na história. Até para não perder o estilo Não também, perder né? estilo, exatamente, é. Por isso que ele é fininho, mas ele é bom, ele é bom. O pessoal também gostou dele bastante. Assim, eu sei que é difícil escolher um, assim, mas dos livros que você já publicou, tem um que você tem preferência? Tô morto na minha cama. É à toa que eu tô retomando ele. Aham. Agora, entre esses livros que estão na sua gaveta ainda, né, digamos assim, tem um que tem mais de 500 páginas, ficção científica. Fala um pouquinho sobre esse projeto seu. Esse projeto é um projeto de ficção científica voltado para o público infanto-juvenil, né? Ele já vem viajando na minha cabeça há mais de 10 anos, né? Vem viajando, eu vou construindo, eu vou, né, avolumando ele. Fiz desenhos para ele, né? Um artista colombiano desenhou muito bem, fez a capa. Ele está totalmente pronto para ir para o mercado, né? Será que seria interessante, viável até? E será que compensaria publicar na internet? Já está à venda em e-book, o mais novo, tá? O mais novo. Está à venda em e-book. E como que você avalia esse tipo de publicação? Eu acho viável também. Embora eu prefira, né, o livro em papel ainda. Eu sou da velha guarda ainda. Por que você prefere o livro em papel? O livro em papel você, sei lá, na comodidade, você apalpa o livro, né? Você sente as folhas, né? Roçarem nos seus dedos. Você ainda gosta do material mesmo, O material, né? a parte material da coisa. Gilmar, e de onde vêm as ideias? As ideias quase sempre vêm de repente, de sonhos, por exemplo, né? Esse livro de ficção, por exemplo, né? Ele veio quase todo de sonhos. Né? Aí você sonha, tem a ideia, acorda no meio da noite. Acordo e às vezes anoto no caderninho, né? E aí desenvolve durante o dia. Desenvolve, é. E você tem algum ritual, assim, para escrita? Tenho. Eu nunca sento em frente ao notebook sem uma ideia pronta. Sem, assim, a história, sem a síntese da história, né? Sem a sinopse da história. Geralmente eu tenho o começo, o meio e às vezes o fim da história. Aí eu vou desenvolvendo só, criando, avolumando a história. Geralmente o meu processo é esse. Eu nunca cheguei assim, vou escrever um livro, pá. Qual o tema? Nunca fiz isso. Já tem mais ou menos a ideia, senta-se e aí... Sento, né, e vou desenvolvendo a história até o final. Eu tenho também a mania de escrever mais de um livro ao mesmo tempo. Né? Essa é outra mania que eu tenho. No momento, você está escrevendo algum livro, não? Tô. Tenho 3 livros. Quais que são as temáticas? Temáticas, um deles são contos, né, e novelas parecidos com Caminhos Sombrios, Torres Ardentes, né? Muito parecidos, né? Bem mais grosso do que ele. E outro livro que eu estou escrevendo, já está pronto praticamente, é um policial. Né? Eu nunca escrevi um policial e agora eu estou escrevendo um policial. Você gosta de permear nos temas, né? Na temática, no estilo. Eu não tenho um estilo próprio, assim, não. Gilmar, único, exatamente. O Gilmar é tipo aquele policial lá embaixo, né? O Gilmar é um esotérico, como Paulo Coelho, vamos supor, né? Meu estilo é bem diferente um do outro, assim. Eu vario bastante. Qual que seria a dica para o escritor que também está correndo atrás de patrocínio, já que você conseguiu isso e visa mais, mas precisa do tempo também, né? Qual que é o caminho? Eu acho que divulgação, né? Divulgação, eu acho que hoje é a palavra-chave, né, para conseguir um patrocínio. Quem não tem tempo de sair angariando, né? Eu acho que divulgação é o caminho mais fácil. E como divulgar, assim? Por exemplo, eu contactei o pessoal de São Paulo, né? Eles
tem blogs, né? E eles espalharam blogs, artigos, né? E isso ajudou muito. O pessoal tá muito falado esse último livro, hein? Uhum. Então, hoje em dia, blog é um dos caminhos, Blog é um dos caminhos promissor. Exatamente, Então, Gilmar, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras e que seus projetos aí se concretizem em breve. Obrigado também. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou conversar com o Procurador Federal da Advocacia Geral da União, Gustavo Augusto Freitas de Lima. Não saia daí. Até mais. O Iluminuras está de volta e o bate-papo é com Gustavo Augusto Freitas de Lima. Ele é mestre em Direito na linha de Políticas Públicas e pós-graduado em Direito Público. O interesse pela política internacional veio desde cedo. Ele conta que adorava ver fotos e textos que falavam de outros países. Gustavo, agora você é procurador federal, só que o Direito foi, na verdade, a sua segunda faculdade, né? A primeira aí foi eletrônica. É verdade. Quando eu fiz o primeiro grau, eu estudei em Santo Agostinho, e acabou que lá havia essa divisão de matérias tecnológicas, matérias humanas, e normalmente as pessoas que tinham dificuldade em matemática iam para humanas, quem tinha facilidade ia para tecnológicas. E aí eu até questionava, poxa, mas eu não sei se eu vou para outro, se eu faço direito, administração, e normalmente os professores orientam, mas você é bom em matemática, você é bom em informática? Não, vai estudar engenharia, fazer uma matéria ligada à análise de sistemas, à informática. E acabou que foi a linha que eu segui, até porque eu comecei na carreira militar e fiz um curso de eletrônica. Tem muito novo, entrei com 16 anos. E gostou também da área? Eu gostei. Foi uma experiência muito boa. Até mesmo porque eu gosto muito realmente gosto muito de informática e foi uma experiência de ver tecnologias diferentes, um setor diferente. Mas não é a paixão. Não era paixão, não era. Era um caso temporário. E aí o que aconteceu é que eu fui fazer pós-graduação, já estava trabalhando com telecomunicações, fui fazer pós-graduação e lá você tinha que escolher algumas matérias da sua área e tinha que escolher uma matéria que não era do seu curso para fazer a composição multidisciplinar. Eu acabei escolhendo uma matéria de gerenciamento, que é um gerenciamento de rede voltada à parte humana. Como é que as pessoas entram no computador, entram na rede, esperam um minuto e depois já querem resetar. E essa matéria tinha questões jurídicas, tinha questões humanas, de psicologia, de administração. E do conjunto das matérias que eu cursava, acabou que era a matéria que eu gostei mais, me interessei mais. E aí eu comecei a me questionar se eu não deveria estar buscando uma outra formação, uma outra linha de atuação das ciências humanas. E foi o que acabou acontecendo. Eu larguei a pós-graduação, comecei um curso de Direito em sequência e fui trabalhando de manhã, continuei trabalhando com telecomunicações e estudando Direito à noite. E aí fez pós-graduação em Direito, mestrado também. E passei para Procurador Federal. E agora, com sua experiência, você também fez esse livro, né? Acabou de publicar, Agências Reguladoras e o Poder Normativo. Exatamente. Um livro de reflexão. É um livro de reflexão. Ele tem, claro, que uma parte mais técnica, mais dogmática, mas ele pretende discutir o papel do Estado. O que acontece? Nós vivemos um Estado que, por nós vivermos a história, tem dificuldade de entender o quão diferente ele é. Nós vivemos hoje um Estado que não era o Estado que nossos pais, que nossos bisavós viveram. A gente vive numa sociedade de mercado, onde houve uma explosão da tecnologia, houve uma explosão da informação, e isso demandou todo um arranjo regulatório, todo um arranjo de órgãos específicos para lidar com essa nova realidade. Então, nossos avós não tinham problema de iPhone, de banda, de 3G, de nada disso, e hoje o Estado tem que lidar com essa realidade. Esse é o seu primeiro livro. Além dessa influência, esse conhecimento técnico, né, do direito, a literatura te influenciou na escrita dele? Influenciou. A literatura é uma ferramenta, né? Qualquer jurista precisa da literatura como ferramenta do seu trabalho. O direito não é escrito numa linguagem lógica, você não vai escrever em caracteres binários. Você articula a frase, você articula o pensamento a partir da linguagem natural. Se você é uma pessoa que conhece a literatura, que gosta de literatura, você vai fazer um texto mais fluido, um texto que consegue despertar a atenção do leitor, um texto que é linguisticamente mais preciso, um texto que é mais claro.
Então, a literatura sempre vai contribuir, e não só para a escrita do livro, até para a capacidade oral de um determinado profissional, e nesse caso também profissional de direito, porque a linguagem, ela estrutura o pensamento, ela estrutura a exposição oral e, obviamente, a leitura de obras literárias facilita a escrita. Agora, quais foram as suas grandes influências literárias, assim, durante a vida, durante a sua atuação também como procurador? Para o livro, especificamente, eu comecei muito com os clássicos. Então, acabei que não usei tanto na obra, mas quem lê, vê que está muito presente lá, por exemplo, Montesquieu, Locke, a própria obra do Adam Smith, Riqueza das Nações. São livros que não é que você vai adotar, não é que você... Isso é uma coisa que tem que estar muito clara, não é que você vai reproduzir o que dizia Adam Smith, o que dizia Locke, porque eles não estavam preocupados, eles não tinham iPad, não tinham internet, não estavam preocupados com absolutamente nada disso. Mas você vai tirar algumas ideias, vai tirar algumas estruturas de pensamento que vai te permitir refletir. Eventualmente, algumas questões podem parecer razoáveis hoje, outras questões você vai ver que são pura retórica e que têm que ser repensadas, e outras questões são questões que vão te ajudar a ter um espírito crítico de tentar atualizar a discussão. Então, quando eu comecei a escrever esse livro, foram leituras que foram obrigatórias. Max Weber, que é o espírito protestante e o capitalismo, né? Ele vai discutir lá o que é o sistema capitalista. Foi importantíssimo para o pensamento do livro. Então, até permitindo puxar um gancho disso, as pessoas confundem muito capitalismo com ambição de lucro com sociedade de mercado. São três coisas totalmente distintas. Quer dizer... Faça essa distinção. Isso. Por exemplo, o pirata, quando ele abordava um navio e roubava o ouro, ele tinha ambição de lucro. Mas ele não era um capitalista. O escravocrata, que roubava um escravo num continente e vendia no outro, claro que ele tinha uma ambição de lucro. Mas também a gente não pode dizer que ele era um capitalista. O que vai mudar a pessoa que age com ambição de lucro para um capitalista é a ideia de um processo racional de lucro. Então, o capitalista não é aquela pessoa, e isso pegando o pensamento do Max Weber, não é aquela pessoa que simplesmente quer lucrar. É aquela pessoa que passa a montar uma organização racional em torno do lucro. Inclusive, você trouxe aqui o livro do Michael Sandel, que discute aí essas relações, né, de consumo. É verdade. O Michael Sandel ele acabou ficando mais conhecido no Brasil pelo Justiça. Mas esse livro tem muita relação com o que eu trato no Agência Reguladores e o Poder Normativo, que é essa questão da gente organizar a sociedade, as relações humanas em torno do dinheiro. Alguns bancos, por exemplo, eles permitem que o cliente que tenha uma agência VIP ou tenha um saldo de conta maior, por exemplo, no telemarketing tem um atendimento direto, no lugar de ficar esperando, aguardando. Claro que quando a gente encara essas questões podem parecer questões mais leves, mas a gente vai subindo isso na curva. Então, um exemplo que a gente pode citar é de uma pessoa, uma filantropa, que ofereceu dinheiro para que mães que tenham crack não tenham filhos e se esterilizem. E aí, obviamente, a pessoa dependente do dinheiro acaba aceitando o dinheiro e possivelmente utilizando para a droga e ficando sem a capacidade de ter um filho. Até que ponto isso é justificável numa sociedade de mercado? Então vamos aproveitar a chance, a oportunidade de conhecer um pouco mais de Michael Sandel. Michael Sandel é professor da Universidade de Harvard, onde leciona filosofia política desde 1980. O seu desempenho em justiça, o curso mais popular de Sandel em Harvard, é frequentado anualmente por milhares de estudantes. Transformado em uma série de vídeos acessíveis pela internet, o curso é uma jornada sobre a reflexão moral aplicada a temas como justiça, igualdade, democracia e cidadania. Seu livro mais popular é Justiça, o que é fazer a coisa certa. E seu livro mais recente, O que o dinheiro não compra. O autor explora os dilemas morais de uma sociedade capitalista e as escolhas que as pessoas enfrentam diariamente. Agora, Gustavo, estamos falando aí de livros da economia. Qual o primeiro livro, na verdade, aí da literatura que você se lembra de ter lido ou que tenha realmente assim influenciado o seu gosto
pela literatura, pelos livros e posteriormente aí pelo direito? Não foi o primeiro livro que eu li, com certeza, mas foi a primeira temática adulta que eu lembro de ter me gerado um impacto. Foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então, lá na minha casa tinha uma estante quase com várias obras de Graciliano Ramos. Eu peguei uma ao acaso, fui ler, era Vidas Secas. E o impacto ali, além da temática, que é uma temática interessante, uma crítica social, muito bem construída, o que eu achei interessante ali, o estilo. O estilo do livro me fez ver que eu estava diante de algo diferente, diante de algo que tinha uma qualidade que era reconhecidamente diferente. E eu lembro de ter tido um impacto muito grande com essa leitura. Foi uma leitura que eu fiz muito novo, e certamente não consegui absorver o livro na época, mas já me despertou a vontade de ler o Memórias no Cárcere, que eu li quase em sequência, que eu lembro que foram livros que me marcaram muito naquele momento e que talvez me chamaram a atenção da possibilidade de um livro influenciar a vida de uma pessoa, tocar numa pessoa, o poder, talvez, da leitura tenha sido a primeira experiência mais forte, tenha sido essa. Você começou a ler muito cedo, né? Meus pais eram professores, né? Minha mãe era professora de ciência, meu pai era professor de geografia. E acabou que a minha mãe me alfabetizou antes de eu entrar no colégio. No jardim de infância eu já era alfabetizado. Isso foi uma coisa que acabou me marcando no colégio, porque, de modo geral, eu estava sempre um ano adiantado dos colegas. Isso acaba sendo uma coisa meio anedótica. Eu terminei o primeiro grau com 13 anos, que foi a idade que eu entrei no ensino médio. Agora, essa precocidade, digamos assim, ela fez com que você se destacasse até na vizinhança, né? Você chegou a ser barrado num concurso de literatura e do condomínio. Explica pra gente como é que foi. Não, é verdade. Quando eu era mais novo, eu gostava de escrever poesia, contos, e aí eu morava num condomínio no Rio de Janeiro, com vários apartamentos, e tinha um concurso literário infanto-juvenil. E aí eu ganhei o primeiro, ganhei o segundo, e no terceiro o síndico chamou meu pai e falou: olha, o seu filho ele é hors concours, ele vai ganhar uma premiação hors concours. E aí não ia ser avaliado. E aí eu fiquei muito irritado na época, porque obviamente não entendi o que era o hors concours, achei que tivesse sido desclassificado, e a verdade é que era uma premiação para dar chance para outras pessoas. Mas aí foi uma história anedótica aí para meu pai tentar me explicar o que era o hors concours. Hoje eu tenho me dedicado mais a textos acadêmicos, eu tenho um blog no Facebook, que é uma exploração da mídia digital. Acho que é um campo que o direito ainda não avançou, as redes digitais, as mídias na internet. Então, é um blog que me obriga a estar sempre escrevendo, sempre trazendo artigos novos. Então vamos deixar aí o blog, né, para que a gente possa acessar. É no Facebook? É no Facebook, o nome é Pensando Direito, o endereço é Facebook/Pensando Direito Web. Se entrar no Facebook, clicar Pensando Direito, vai achar minha carinha, você vai achar o blog. Tem artigos? Tem artigos, tem jurisprudência, eu estou sempre ali escrevendo alguma questão cotidiana, alguma questão nova, e eu já estou começando também o livro novo. E a temática é? Então, a temática agora é democracia. Então, a gente ainda tem uma visão muito romântica, muito utópica da democracia, que essa questão da democracia ser a vontade do povo, que é uma questão que a própria academia já abandonou há algumas décadas. Eu tenho me pautado muito na obra do Schumpeter, do Joseph Schumpeter, que ele coloca que, na verdade, democracia é um mercado. O que você tem são políticos que tentam angariar votos pelo menor custo. E aí, quando eles começam a entender, e esse custo não é um custo ilícito, é um custo de legislação, de organização do Estado. Ou seja, você tem diversas visões que tentam angariar o maior número de votos, e não é que a decisão final será a decisão que representa a vontade da sociedade, que é o discurso utópico. É uma decisão que não desagrada tantas pessoas. Quando você tem o que a democracia nos garante é que a decisão final não será tão traumática, ou seja, ela não vai desagradar um número tão elevado de pessoas, mas não quer dizer que a decisão final necessariamente seja a vontade da população. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter uma visão mais crítica da democracia e começa a conseguir construir soluções, construir mecanismos que lidem com a realidade e não busquem um discurso do século XVIII. Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras e muito sucesso aí com o livro e com o blog também. Eu que agradeço a você, agradeço ao TV Justiça, a todo mundo que ficou assistindo aqui. Espero que tenha sido útil e que as pessoas possam discutir a agência reguladora hoje e o papel do Estado hoje.
E o Iluminuras fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!